Glória a Deus. Quero que você agora dê uma salva de palmas bem calorosa, bem assim, lá em cima, pro nosso líder Jean. Amém, Jean? Glória a Deus. Jean é uma pessoa muito preciosa para nós, né? Eu me lembro de quando você chegou aqui nessa igreja, nenhum de nós liderávamos, né? E olha o que Deus fez com a gente. Não era nada, agora a gente é baterista. Não é? Mas para mim é um privilégio estar aqui nessa noite, poder ouvir a mensagem direto do coração de Deus, através da sua vida, e ver tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida, na vida da Natane. É um casal muito abençoado, muito próspero, que nós temos o prazer de caminhar juntos. Amém? Gostaria que você pudesse estender suas mãos sobre o nosso amado Jean. Que você pudesse abençoar a vida dele com toda a sorte de bênção. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, Pai, como noiva. E nós estamos aqui reunidos para te adorar e engrandecer o seu nome. Nesse momento, Pai, nós nos preparamos, Senhor, para ouvir uma mensagem de Deus, do seu coração. Nós abençoamos, Senhor, a vida do Jean, esse tão amado irmão, esse líder, Pai, um futuro pastor de igreja, alguém, Senhor, que nós conhecemos o coração, alguém que nós temos o privilégio de caminhar junto. Então, Senhor, nós te pedimos, abençoa ainda mais, Senhor, a vida dele. Usa, Senhor, a vida dele para falar conosco. Que cada palavra, Senhor, seja para o seu louvor. Que cada, Senhor, versículo que ele venha recitar, cada coisa, Senhor, que saia através da vida dele, Senhor, venha ser bênção em nós. Em nome de Jesus, nós como igreja, nós te abençoamos. Declaramos bênção sobre você, sobre sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero trazer algo aqui, não da minha vida, mas assim que o coração de Deus, né, quando esteve de frente ao meu, né, venha falar com você também nessa noite. Amém. Porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da festa, Ele é o dono da nossa vida. Amém? Mas antes da gente entrar na palavra, quero dizer algo para vocês. É que algumas pessoas, né, quando viram lá a escala, perguntaram: ô Jean, vai ministrar hoje, tá? Aí, tá nervoso? Aí eu, nervoso um pouco. Né, mas uma coisa eu tava falando até com o Júnior ali antes da gente começar o ensaio. Eu falei assim, o mais difícil não é a gente estar aqui em cima. O mais difícil são os líderes de célula, quando a gente faz evangelismo. Isso aqui é fácil. Por quê? Eu estava falando para ele. Porque que todos vocês, né, todos que estão aqui, quando nós viemos ao culto, nós queremos algo. Nós queremos ouvir algo do ministrante, nós queremos ouvir algo do coração de Deus. Então nós fazemos o possível para prestar atenção, porque muitos de nós vêm buscar, fala, sai de casa, vou buscar algo de Deus. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso que Deus fale comigo. Né? Então é muito simples, é muito fácil nós estamos aqui. Mas eu quero, né, engrandecer, né, a Jesus Cristo pela vida de cada líder, né, dessa igreja. Porque eu sei o quanto é difícil. Né? O mais difícil é você entrar em um lugar e não ter ninguém que quer prestar atenção naquilo que você está falando. Você vai evangelizar alguém e a pessoa não está nem aí. Está preocupada com outras coisas. Isso é difícil. Então eu quero engrandecer o nome de Jesus pela vida de cada líder. De cada líder desse ministério. De cada pastor desse ministério. Né, que dão a sua vida. Que dão o seu melhor. Amém? Para povoar os céus e saquear o inferno. Aleluias. Então, que Deus ele venha usar a minha vida através dessa palavra. Antes de entrar na palavra, eu quero falar algo que
Eu comecei falando no culto passado. Queria que vocês abrissem lá em Hebreus 4, verso 12. Aleluias. Hebreus 4, verso 12. Que diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Eu gosto muito dessa palavra, porque ele começa dizendo que a palavra de Deus, ela é viva, então ela vive em nós. E ele fala que também ela é eficaz. Sabe, quem já ficou doente aqui? Quem já ficou doente? Tem uns aí que nunca ficou. Pode levantar a mão, gente. Vocês já foram doentes, mas hoje é sarado. Amém? E quando a gente pega um remédio, a gente está doente, pega o remédio, a gente procura o quê? A eficácia do remédio. Porque quem já tomou um remédio assim para dor de cabeça, falou, nossa, passou tão rápido. Esse remédio é muito eficaz. Né? Assim é a palavra de Deus. Ela é viva, porque ela vive em nós. E ela é eficaz também. Então ela tem uma eficácia em nossa vida. Amém? Então, todos os anos, né, nós nesse ministério, nós temos uma palavra que Deus ele entrega no coração do pastor, né, e ele transmite para a igreja. E quem está disposto a viver, vive essa palavra. Amém? 2023 é o ano da casa. Vou perguntar de novo. Acho que a metade da igreja saiu. 2023 é o ano da casa. Amém. Essa é a verdade de Deus para nossas vidas nesse ano. Amém? Se tiver vazio alguma coisa, se estiver sentindo algo, sabe, profetiza. Esse é o ano da casa cheia na minha vida. Esse é o ano da casa cheia na minha casa, no meu trabalho, na minha célula. Sabe, profetiza. É uma palavra de Deus nas nossas vidas. Porque ela é viva e eficaz. Amém? Então quem está disposto a viver a palavra de Deus, eu queria que vocês falassem isso aqui comigo. Diga assim comigo: quem está disposto a viver a palavra de Deus está sujeito a viver o sobrenatural. Amém? Então se você estiver disposto, você vai viver o sobrenatural de Deus. Aleluias! Mas muitos no começo do ano, quando nós recebemos a palavra, nós perguntamos, mas como assim? Né? Mas a pergunta não é como, é com quem. Sabe, troque o como, tire o como da sua vida. E comece a se perguntar, com quem? Quem está ao meu lado? Quem batalha as minhas batalhas? Quem vence as minhas lutas? Quem é? Sabe, tira o como e comece a se perguntar com quem você está. Amém? E tudo vai dar certo. E você vai começar a viver o sobrenatural. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado. Diga assim: Deus tem coisa boa para você esse ano. Frisa bem para ele: esse ano, para você, meu irmão. Aleluias. Gostaria que você abrisse lá em Apocalipse agora. Apocalipse, verso 1, capítulo 1, verso 6. Que diz assim, aqui está falando é Deus. Deus está falando, Ele fez. Aqui Ele significa Deus. Ele fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém? A palavra diz que nós somos reis e sacerdotes. Amém? Mas quando nós nos deparamos para uma palavra como essa,
em que nós não conseguimos viver ainda, nós não conseguimos enxergar o ano da casa cheia. Assim como o pastor Evandro falou, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. A palavra diz que Deus, Ele fez nós, reis e sacerdotes. Então a gente tem que procurar ser alguma coisa. Se para ser rei está difícil, vamos para o sacerdócio. Amém? Vamos para o sacerdócio. Porque o reinado vem dele. Eu lembro muito bem dessa palavra. Eu vi uma vez. Quem conhece aqui o Brunão Morada? Quem conhece? Morada. Ele deu um testemunho e falou sobre isso. Porque Deus, ele deu uma palavra para ele. Falou que ele ia ser um ministro de grandes nações e tal, lá e tal, lá. Mas ele olhou para a vida dele numa igreja pequena. Os instrumentos tudo meia boca. E ele falou, como Deus, como? E aí Deus falou com ele, eu te fiz reis e sacerdote. Então ele falou, eu vou procurar o quê? O sacerdócio, porque o rei está difícil. Né? E hoje a gente vê a vida desse homem. Quantas vidas ele não tem mudado através do seu louvor, através da sua adoração. Né? Muitas pessoas elas gostam muito de ouvir os louvores do Morada. Eu não, eu gosto de ver as pregações dele. Que é um cara muito usado por Deus. Amém? Porque ele entendeu que nós somos feitos reis e sacerdotes. Amém? Quando nós, falar mais alguma coisa aqui. Quando nós olhamos para a palavra rei, nós imaginamos num reinado, em dinheiro, em aquisições. Mas uma palavra também que significa, né, que está ali, quando a pessoa é um rei, uma rainha, ela tem acessos. Amém? Ela tem acessos. Há poucos dias nós perdemos um homem brasileiro, né, que muitos consideravam o rei do futebol. Muitos de nós também, porque o cara era um gênio, né? Mas ele como rei, ele tinha grandes acessos a muitas coisas. O rei Pelé está aí, o rei Pelé, né? Foi um homem que mudou, né, o conceito de algo ser extraordinário, algo ser muito bom. Porque quem já ouviu essa frase? Ele é o Pelé da comunicação. Ele é o Pelé do audiovisual. Ele é o Pelé da música. Então o cara foi comparado a coisas grandes. Mas ele era rei. E eu estava pesquisando, né, eu vi uma frase muito interessante de um presidente dos Estados Unidos, né, na década de 1991. Ele começou uma palestra em que estava ele, presidente dos Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais, né, e do lado estava lá o rei Pelé prestigiando ele. E ele falou assim, eu sou o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. E ele vocês já conhecem. Então dispensa comentário. Então, aonde Jesus está, aonde a presença dele está, dispensa comentários. Não precisa as pessoas entenderem como. Só contemplar. Amém? Então, nosso rei Jesus também, ele entra em Jerusalém. Vamos abrir lá em Mateus 21, verso 7. Vamos falar de rei. Vamos falar do nosso. Mateus 21, verso 7. Diz assim: trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Próximo. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. Próximo. E as pessoas, tanto os que iam à frente, como os que seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. Próximo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço, dizendo: quem é este? Perguntavam. Próximo. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Esse é o nosso rei.
Esse é o nosso rei. Vocês lembram que teve um fulano aí que falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele estava sendo reverenciado e as pessoas falavam: ele vem de Nazaré, ele é bendito e ele está no mais alto lugar. Amém? Então Deus vai te colocar e te dar acesso a lugares de honra. Só basta uma palavra. Amém? Se você tem uma palavra, você tem tudo. Gosto muito desse louvor também. Do Mateus Brito. E é uma verdade sobre a nossa vida. Se a gente tem uma palavra de Deus, a gente tem tudo. Aleluias. Agora vamos para a palavra. Gostaria que vocês abrissem lá em Juízes 18, do verso 1 ao 13. Juízes 18, verso 1 ao 13. Aleluias. Que diz assim: nessa época, Israel não tinha rei. A tribo de Dan estava à procura de um território para habitar. Todas as outras tribos já tinham sua terra, mas a de Dan ainda não tinha conseguido o território. Então escolheram dentre as famílias da tribo 5 homens corajosos e os enviaram de Zora e Estaol para explorar a região e encontrar um lugar bom para viver. Os 5 guerreiros foram à região montanhosa de Efraim, chegaram até a casa de Mica e ali passaram a noite. Quando os homens estavam na casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Então se aproximaram dele e lhe perguntaram: quem o trouxe até aqui? O que está fazendo aqui? O que é que procura? O levita contou-lhes que Mica tinha feito por ele e lhe disse: Mica me contratou e me tornei o seu sacerdote. Os homens disseram ao jovem: suplicamos que pergunte a Deus se a nossa viagem vai ser vitoriosa. O sacerdote disse: sim, vão em paz, o Senhor os acompanhará nesta viagem. Os homens continuaram sua viagem e chegaram até Laís. Ali viram que as pessoas moravam tranquilamente. O povo estava sendo governado pelos líderes de Sidom. Tudo estava calmo e em paz. Não tinham inimigos e não lhes faltava nada. Moravam longe dos sidônios e não tinha acordo com ninguém. Os 5 homens voltaram às cidades de Zora e Estaol. Os seus irmãos lhes perguntaram: o que encontraram? E eles responderam: encontramos uma terra muito boa, mas temos que atacá-los agora. Não podemos ficar aqui sem fazer nada. Temos que nos apossar da terra. Ao chegar ao lugar, vão ver que o território é muito grande. Ali não falta nada. As pessoas são pacíficas e estão preparadas para um ataque. Com certeza Deus nos dará essa terra. Então 600 homens da tribo de Dan saíram das cidades de Zora e Estaol, armados e prontos para o ataque, a caminho da cidade de Laís. Os soldados acamparam em um lugar ao oeste de Quiriate Jearim, e este lugar onde acamparam se chama acampamento de Dan até hoje. Depois continuaram seu caminho para a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Agora vamos ver lá, versículo 27. Verso 27 diz assim: os homens de Dan continuaram andando com o sacerdote e as estátuas que Mica tinha feito. Chegaram a Laís e atacaram seus habitantes, que eram muitos pacíficos e não estavam preparados para o ataque. Os homens de Dan mataram todos os de Laís com a espada e queimaram a cidade.
As pessoas de Laís estavam muito longe dos sidônios e não tinham acordo com ninguém. Por isso não houve ninguém que os ajudasse. A cidade de Laís estava num vale do povo de Bet-Reob. Depois os homens de Dan voltaram a construir a cidade e ficaram vivendo ali. Amém? Essa é uma palavra que eu quero que você feche seus olhos agora. É uma palavra de Deus para nos alertar. Amém? Tudo na Bíblia tem um sentido. Tudo na Bíblia tem um porquê para a nossa vida. Aleluias. E essa palavra, eu creio que vai nos ensinar muitas coisas. Assim como me ensinou. Em nome de Jesus. Peço que você ore. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento nós colocamos diante de Ti essa palavra. Nós estamos ansiosos, Pai, para ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Que o Senhor venha ministrar, usa a minha vida, capacita e que os meus irmãos, Pai, estejam aptos para ouvir a Tua voz. Tira toda a dispersão desse ambiente aonde a Tua presença está. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e Te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali eu fui procurar o que significava o nome dessa cidade, Laís. Né? Esses dias a gente estava até lá no serviço, a gente parou lá numa conversa aleatória e a gente começou a ver o significado dos nomes, né? E se batia mesmo com os camaradas. Né? E muitos batiam mesmo, muito dava certo. Tinha uns lá que a gente, não parece muito não, mas sempre um nome ele tem um significado. Eu procurei Laís, né? Essa cidade que chama Laís, vem de leão, ou lugar de leões. Amém? Aí a gente pode se perguntar, como é que uma cidade com esse nome, com esse significado, sofreu tudo isso? Né? Ou melhor dizendo, como uma pessoa, como eu, pode falar isso comigo? Como uma pessoa, não, pergunta assim, indignado, como uma pessoa, como eu, filho, amado, vencedor, escolhido, perdoado, livre, posso ser conquistado. Sabe, conquistado por quem? Por Satanás. Porque essa terra foi conquistada e não foi difícil. A palavra diz que era fácil. Uma palavra, né, uma cidade com o nome desse, e ela foi facilmente conquistada pelos inimigos. Amém? Isso também pode acontecer na nossa vida. Não importa a gente estar aqui cantando, eu sou escolhido, perdoado, eu sou filho, e no nosso dia a dia nós vivemos na mediocridade. Nós vivemos aquilo que Satanás quer que a gente viva. Sabe, nós corremos esse risco. E por isso está aqui essa palavra diante de nós. Amém? Então, é isso que nós vamos aprender com esse erro dessa cidade. Amém? E nós vamos, a partir de hoje, acertar. Tem o título aí, o tema da palavra, o Júnior? Amém? Então nós vamos construir uma nova cidade. Amém? Tudo novo na nossa vida. Um ano novinho de realizações. E Jesus, ele está ansioso para fazer coisas maravilhosas com você. Amém? Então vamos lá. O que os espias, né, aqueles 5 homens, eles observaram naquela cidade? Primeiro ponto. O povo de Laís se sentia seguro. Eles eram confiantes em si próprio, naquilo que eles tinham. Né? Isso é um risco que nós podemos correr como igreja, se nós nos contentarmos com aquilo que nós já estamos vivendo. Não queremos mais. Sabe, a gente saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas e nos contentar com pouco. Sabe, uma casinha, tá bom. O carrinho que dá problema, que tem que empurrar sempre, tá bom. Sabe, uma célula com 3 pessoas, tá bom.
Sabe, o nosso Deus, Ele pode mais. Aleluias. E nós podemos estar correndo esse risco, porque eles confiavam naquilo que eles tinham. Eu já vi algumas pessoas falando, né, de algumas igrejas, falam assim: naquele tempo os cultos eram daquele jeito, né, os irmãos eram mais envolvidos, naquele tempo o céu descia na igreja, e fica vivendo aquilo, e não sai. Sabe, aquele tempo, se você não existir naquele tempo, então não era para você. Você pode falar para o seu irmão, amorosamente, você fala assim: irmão, se você não existia naquele tempo, porque não era para você viver aquilo. Amém? Então não podemos viver aquilo que nós já, né, ficar acostumado. Sabe, o culto hoje foi uma maravilha. Se fosse sempre assim, não. A gente precisa querer mais de Deus. Porque Deus, Ele sempre quer entregar mais. Amém? Para nós. Aleluias. Então, esses espias, eles observaram, né, e aparentemente era um povo abençoado, porque era uma terra boa, era uma terra grande, né, assim como eles disseram, um povo próspero, uma cidade bem localizada, né, porque estava envolvida ali no meio de outras cidades. Por isso era um povo descuidado, tranquilo e seguro. E as portas da cidade, elas ficavam abertas, porque eles confiavam no outro. Os irmãos aqui do lado vão proteger nós, a gente está bem aqui. Sabe, a palavra diz que o inimigo, ele anda ao derredor. E fala assim para o seu irmão: é do seu. Fala assim: é do seu derredor que ele está andando. Então ele está doido para a gente abrir uma brecha. Imagina aqui, uma porta aberta inteira de uma cidade. Sabe, é isso que Satanás, ele tem feito nas famílias hoje. Uma porta aberta que nós temos deixado é a TV, é o YouTube, é a Netflix, é a Wandinha. Sabe, eu estava assistindo ontem uma coisa no YouTube. Aí passou um comercial, era um filme aí que vão lançar. Misericórdia. Coisa horrível. Sabe, é isso. A porta aberta que nós não percebemos é isso. Porque nós confiamos. Meu filho não vai assistir isso. As pessoas aqui de casa não vão assistir isso. Mas nós deixamos essa porta aberta. E o inimigo, ele tem feito pessoas reféns. Jovens reféns. Até mesmo adultos reféns. Amém? Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, esse povo era um povo descuidado, era desleixado. Alguém conhece aqui o crente 6 horas? Vocês conhecem? Quem conhece aqui o crente 6 horas? Algumas pessoas eu já falei. É aquele crente que no dia do culto, ele até tem uma disposição, ele sabe a hora do culto. Né? E ele aparece, ele fica até fora de casa para ver os irmãos, porque ele sente saudade dos irmãos. Ele fala: fulano, o irmão Érico passando ali, irmão Joilda. Aí ele fica assim, só observando quando eles passam. Aí os irmãos perguntam, né? É irmão, é filho? O que está fazendo em casa? E a primeira pergunta: você não vai para a igreja não? Não, eu já não vou não. Eu já não, sei lá, não vou não. Mas 6 horas por mim? Esse é o crente 6 horas. 6 horas por mim? Então era esse povo. Ele era todo cercado, então ele falou: nós somos rodeados aqui, então não precisa. Sabe, a gente se preocupar, a gente tem provisão, a gente tem uma terra boa. Então não precisa a gente se preocupar. Caímos no engano, muitas vezes, quando nós achamos isso. Amém? Coloquei uma coisa aqui. Eu ser filho, amigo, ou até mesmo da família do pastor, não me leva a lugar nenhum em Deus. Amém? Então você, eu sou amigão do meu líder. Tá tranquilo. Posso fazer o que eu quiser. Posso entrar onde eu quiser.
Sabe, eu sei que o pecado, né, ele faz eu querer estar lá, mas se eu estiver lá, não, meu líder está orando por mim. Engano seu, irmão, sai daí. A palavra diz que a gente deve fugir da aparência do mal. Não é nem o mal por completo, é só a aparência. Quando você olhar e falar, não sei não, ali parece coisa ruim, nem vou. Então não vá. Amém? Então, isso não vai nos levar a lugar nenhum. A gente ser amigo, né, a gente ser da família, do pastor, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Amém? Mas uma vida em santidade, uma vida entregue a Deus, assim como nós cantamos, é uma vida que nós estamos rendidos a Ele. Isso sim faz a diferença na vida de um cristão, na vida de um filho. Amém? Isso sim faz a diferença. Então, essa é algo que a gente deve falar. Eu não quero ser esse crente 6 horas. Eu quero ser o crente que ora pelos crentes 6 horas. Sabe, eu sei que ele está fraco, mas eu vou falar, eu vou interceder, eu vou orar. Amém? Eu vou entrar na guerra por esse irmão, porque é uma vida que vale mais que tudo nessa vida. Amém? Aproveitando para fazer um merchan, né? Toda terça, às 20 horas, intercessão aqui na igreja. Amém? Você que não quer ser esse crente 6 horas, compareça aqui, toda terça, às 8 da noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Então, o que tornava esse povo tão fácil, né, de ser conquistado? Eles viviam seguros. Eles viviam como se não tivesse inimigo, né? Eles viviam como se o inimigo não tivesse ao derredor. Então, muitas vezes nós corremos esse risco. Nós temos que estar seguro em Deus. Amém? Mas nós devemos estar atento. Coloquei algo aqui, até mesmo no jardim do Éden, né, onde tudo era perfeito. Deus advertiu Adão. Ele falou assim, você vai cultivar, mas você também vai cuidar dessa terra. Então você tem que fazer 2 coisas, Adão. Cultivar, okay? Plantar, colher, se deliciar daquilo que Deus tem, mas também você precisa cuidar. Amém? O excesso de confiança nos torna desleixados e vulneráveis e até orgulhosos. Amém? A segurança, a nossa segurança, ela pode ser um sinal de fé. Quando nós fomos perguntados por alguém, não, eu estou seguro, mas eu tenho fé em Deus, não naquilo que eu possa fazer, porque nós somos falhos, nós não temos o poder que Deus tem. Aleluias. Segundo ponto, eles estavam em paz e confiados. O que significa isso? É que era um povo que não tinha conflitos. Olha que maravilha. Você viveu uma vida sem conflito nenhum. Sabe, viver da melhor forma, sem esquentar com nada. Esse era esse povo. Ele não esquentava com nada. Então, sempre quando há um conflito, há uma mudança. E para melhor. Amém? Eu falei aqui dos líderes, né? E se eu perguntar aqui para cada líder, falar, sua célula começou a crescer quando? Quando eu comecei a ter conflitos e resolver conflitos, né? E ali eu fui deslanchando na presença de Deus, e a célula foi crescendo, e a célula foi aparecendo, e vidas foram chegando. Por quê? Aleluias. Aleluias. Nós precisamos de conflitos, porque sem conflito não há mudança. Amém? No casamento, por exemplo, só há um crescimento quando há um conflito. Amém? Porque se for a mesma coisa sempre, não tem graça, né? Muitos casais hoje separam do mundo porque eles não vê graça. Eles falam, vou procurar outra. Isso aqui é passivo demais.
Ou às vezes a mulher, né? Mais a mulher, né? Que a mulher é mais nervosa, né? A mulher é mais... Fala, esse homem aqui, meu Deus, nada. Eu tento fazer alguma coisa, mas não sai nada daí, vou procurar outro. E não é isso. Porque precisa de conflitos, mas precisam ser resolvidos. Amém? Nos conflitos há crescimento, nos conflitos também há mudança. Amém? Dá um exemplo do meu casamento. A gente já teve muito conflito. E é duradouro. Muitas pessoas falam, qual é o segredo? Qual é o segredo? É os conflitos. É nós resolver as coisas que estão erradas. Precisa resolver, resolve. Porque a palavra de Deus, ela fala que cada dia tem o seu próprio mal. Então se a gente não resolver hoje, a gente vai ficar acumulado. Sabe, os problemas na sua vida não é Mega Sena da virada, que acumula. Você tem que resolver, você tem que ganhar. Porque no outro dia, você vai falar, tá outro pepino. Só que a mulher, ela tá lembrando de ontem ainda. A mulher lembra, né? A mulher tem essa... Então a gente precisa resolver os conflitos. Amém? Então, o segredo de um casamento duradouro é você ter conflito. Amém? Mas resolver esses conflitos. Amém? Esses dias, vou falar aqui, tá bom? A Natânia falou um negócio, eu fiquei meio assim. Falei, rapaz, olha só. Ela falou assim, às vezes a gente não briga assim, porque a gente não briga muito, não tem muito conflito. Mas aí ela falou assim, às vezes eu crio pra ver, pra dar uma melhorada, Aí eu falei, não tem assim, sabe? Mas eu finjo que tenho, pra gente criar um conflito, Dá um tempero. Aí o Matheus falou, dá um tempero. Aí eu falei, é mesmo? E eu fico com a cabeça quente pra saber como resolver, que ela tá nervosa. E ela fala um negócio desse. Me deu a chave, essa daí não cai mais. Amém? Ela disse que é para fazer as pazes depois. Então, aqui, uma célula sem desafios, ela não cresce, ela não se fortifica. Então tem que ter sim os desafios na célula. Senão o líder, os membros falam, aqui tá gostoso, aqui tá bom. Para que nós evangelizar mais? Pedro, Tiago e João aqui já estão firmes, vão nos cultos tudo. Vão nos imersão, para que isso? Sabe, eles eram tão difíceis, hoje eles estão melhorzinhos. Aqui tá tão bom. Sabe, célula não cresce, porque não quer ir atrás de pessoas. E pessoas, muitas vezes, são problemas. E problemas precisam ser resolvidos. Terceiro ponto. Não estavam sujeitos a ninguém. Vamos ver lá em Juízes 17. Juízes 17, verso 5. Só voltar um pouquinho aí. Verso 5. Que diz assim: na casa dele, está falando de Mica, havia um altar sagrado para adorar ídolos. Então Mica fez um éfode e alguns ídolos e nomeou um dos seus filhos como sacerdote. Diga assim: nomeou um de seus filhos como sacerdote. Aqui está a explicação. Mica fez essas coisas porque nesse tempo o povo de Israel não tinha rei. E cada um fazia o que melhor lhe parecia. Mas aqui vem Deus entrar na parada. Havia um jovem levita, que era da cidade de Belém, de Judá. Ele estava vivendo entre a tribo de Judá. Este homem saiu de Belém de Judá, procurando um lugar para viver. Enquanto estava viajando, subiu ao monte de Efraim e chegou até a casa de Mica. Mica lhe perguntou: de onde você vem? O jovem respondeu: venho de Belém de Judá, sou levita e estou procurando um lugar para viver. Então Mica disse: pode ficar comigo e ser o meu pai e o meu sacerdote.
pagarei a você 10 moedas de prata por ano. Além disso, lhe darei roupa e comida. E o levita ficou ali. Amém? Só até aqui. Então, aqui é aquilo que eu falei. Ele estava procurando um lugar para morar. Ele tinha algo de Deus na vida daquele homem. A palavra diz que ele era levita. Mas Mica estava numa cidade em que todo mundo fazia o que parecia ser bom. Imagina que confusão. O presidente fazendo o que acha que é bom, o governador fazendo o que acha que é bom, o prefeito da cidade, imagina aí. E era todas as pessoas dentro das casas, né? O pai não respeitava, vai ser assim. E Zé Fini. Amém? Essa palavra é dos antigos. Eu ouvia da minha avó, Zé Fini. Amém? Então, a palavra diz que Mica, ela olhou assim e falou: eu tenho um filho, você vai ser o sacerdote. Pronto. E ficou nisso, ficou resolvido isso aí. Então, é certo um filho ser um sacerdote de uma casa onde tem um pai? Não é certo, gente. Isso é você ser omisso. Sabe, você como pai, você como homem de Deus, você deve ser o sacerdote do seu lar. Amém? Não negocie isso com nada. Mas meu filho, ele é legal, ele está lá envolvido no jovem lá e tal. Não, é você. É você. Amém? Então, quando ela se deparou com esse jovem, que a palavra nem fala o nome dele. Muitas vezes, Deus vai te usar e nem vão falar seu nome. Amém? Mas é para engrandecer o nome dele. Amém? E a história começou a mudar a partir de que esse jovem, não fala nenhum nome, mas ele disse que era levita. E ali Mica falou: não, é a oportunidade. Falou: então você vai ser meu pai e você vai ser meu sacerdote. Falou: tô feita. Achei o que eu estava precisando. Amém? E esse sacerdote, ele foi usado por Deus para mudar essa situação. Então eles não estavam sujeitos a ninguém. Então eles não tinham autoridades. A palavra diz que ele não tinha um rei, não tinha ninguém. Sabe, é um erro muito grande a gente não ter autoridades na nossa vida. A gente não respeitar as autoridades na nossa vida. Eu tenho experiências que eu não respeitei autoridades na minha vida, no passado, e eu sofri muito com isso. E quando eu fui lá em Romanos 13, que fala que toda autoridade é instituída por Deus na minha vida, eu falei: eu vou orar por esse cara. Eu vou abençoar a vida dele. E as coisas foram mudando assim, ó. Por quê? É uma autoridade de Deus na nossa vida. Amém? Só deu certo a conquista porque um homem de Deus entrou na parada. Amém? As coisas vão dar certo se você aonde você estiver. Amém? Porque você carrega a presença de Deus. Então vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Não importa o lugar. Amém? Não importa o lugar. Então nós precisamos ser submissos às nossas autoridades, pois foram impostas por Deus em nossas vidas. Amém? Vou fazer uma pergunta que uma vez eu fiz para um camarada e ele me respondeu. E hoje ele tem essa resposta, muitas coisas na vida dele. Eu perguntei assim: você acha que Deus erra? Você acha que Deus erra? Responda aí. Não? Mais forte. Você acha que Deus erra? Então a sua autoridade não é um erro. Amém? Então respeite e seja submisso a Ele, em Deus. E o quarto e último ponto: eles estavam sozinhos. Amém? Ou seja, era um povo sem aliança com ninguém. Sabe, é uma coisa triste pessoas andarem sem aliança com ninguém.
Sabe, eu sou o dono do meu próprio nariz. Eu faço o que acho certo. Sabe, você deve fazer alianças na sua vida. Se aliancie com o seu líder. Se aliancie com o pastor da igreja. Sabe, hoje nós vivemos um dos melhores tempos na nossa vida. Como liderança na igreja. Porque nós entendemos o que é aliança. Amém? Eu estou errado, líderes? Não. Hoje nós vivemos os melhores momentos na nossa vida como liderança. Porque nós estamos aliançados com o nosso pastor. Amém? A solidão nos faz vulneráveis. Amém? Eles achavam que eles não precisavam de ninguém. Então eles se sentiam ali sozinhos. Amém? Então eu vejo muita gente colocando a culpa na Eva. Falar, o pecado veio por causa da mulher. Já vi até discussão por causa disso. Não, mas foi o homem, mas foi a mulher. Se não fosse a mulher. Mas na verdade não foi. Adão tem a sua parcela de culpa. Amém? Por quê? Ela estava sozinha. A palavra diz que a mulher estava sozinha ali no jardim. Adão ele não cuidou, porque ele tinha que cuidar, para que nada entrasse. Amém? No jardim de Deus. Ele deixou a mulher sozinha. E como a gente sabe, as mulheres gostam de conversar, gente. A mulher gosta de falar. Imagina uma mulher sozinha, não tinha ninguém, só tinha um esposo. Ele falou, não, eu vou lá para a roça. Vou lá colher uns morangos. Mas eu quero falar. Não, pelo amor de Deus, dá licença. Deixa eu trabalhar em paz, depois a gente conversa. Imagina aquela mulher como é que ficou por dentro. Querendo falar. Porque a mulher gosta de falar. Por mais quietinha que ela seja, gosta de falar. Vou dar um exemplo para a Joilda. Gosta de falar, Érico? Gosta, não gosta? Ninguém sabe, mas ele sabe. Ele sofre. Ele sabe. Então Adão ele deixou a mulher sozinha. Imagina ela querendo falar. E quando ela, né? E a palavra diz que Deus ele fez uma companheira. Ele fez uma companheira para Adão. Então era para ela estar ali com ele. Era para ela aprender com ele. E ele deixou ela sozinha. E quando ela percebeu a oportunidade de alguém chamando ela, ela falou, opa, uma voz. E começou ali a falar. Nem se importou que era uma cobra, que era uma serpente. Ela queria falar. Né? E uma coisa que eu falo para vocês. Vocês homens, converse com as suas mulheres. Amém? Converse com as suas mulheres. Ouçam elas. Amém? Porque eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão me dar razão. Porque muitas vezes a gente olha um homem assim, a gente fala, meu Deus, que coisa horrível. E a gente olha do lado, tem uma modelo, a gente fala, meu Deus, como é que pode? Né? Um homem tão feio, tão esquisito, uma mulher tão linda desse jeito. Mas sabe o segredo? Vou falar para os jovens aqui, que vão casar aí. O segredo é ouvir. Ouve ela. Sabe, senta mesmo que você não queira entender toda a conversa, mas senta ali. Ela quer falar. A mulher precisa falar, ela precisa se expressar. Amém? Então ouve ela. Amém? Não deixa ela ali, porque o momento que às vezes o marido está trabalhando, ele chega em casa, a mulher fala, vou falar com ele. E a coisa que o marido mais quer é o quê? Silêncio. Mas Deus ele fez algo perfeito, Deus ele não erra. Então, abra uma exceção, vai lá, ouça ela. Amém? Se você é feinho, né, meio desprovido de beleza, comece a prestar atenção nisso. Eu vou ouvir as gatinhas. Eu vou ouvir o que elas têm para falar. Porque vai, né? Que Deus abençoe você. Aleluias. Então ouça a mulher. Adão ele errou quando deixou a sua mulher só. Nós não devemos deixar a nossa companheira só.
Amém? Deus não fez o homem para andar sozinho. Todos nós precisamos de alguém. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé agora, com o pessoal do louvor, a me falar algo. Nós aprendemos como não fazer diante dessa cidade, que era fácil de ser conquistada. Assim como nós podemos cair nesse erro de ser presa fácil nas garras de Satanás. E essa não é a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Aleluias. E nós nesse ano de 2023, e nós venhamos construir uma cidade fortificada, uma cidade que está atenta, uma cidade, né, que ouve aquilo que está acontecendo ao seu redor, para que ela não seja uma presa fácil para Satanás. Amém? Eu gostaria, para a gente terminar, lá em Ezequiel 33, Deus fala de homens, que eles estavam em uma cidade, mas eles eram homens diferentes. A palavra diz que esses homens eram chamados de sentinelas, ou atalaias, né? E eles estavam ali atentos. Quando eles tocavam o som de uma trombeta, todo o povo se preparava e sabiam que estavam sendo invadidos. Muitas vezes a nossa família, ela precisa desses homens, que nós sejamos esses sentinelas. O inimigo, ele tem tentado invadir a nossa cidade, que é a nossa vida. Amém? E nós usamos tanto tempo construindo muros, barreiras, tentando nos proteger com as nossas próprias mãos. Sabe, eu já vi pessoas que são difíceis de falar de Deus, porque ela criou muros no seu coração, que é difícil de entrar, mas porque elas estão sustentando. No momento que Deus entra em ação, no momento que Deus age, as muralhas caem, esses muros são quebrados. E essa é uma pessoa que é mais impactada na presença de Deus. Sabe, que nós venhamos ser esses homens. Ezequiel 33, verso 7. Verso 7, que diz assim: pois a você, homem, tenho colocado como sentinela do povo de Israel. Portanto, quando ouvir uma mensagem da minha parte, você deverá avisar a eles. Amém? Esse é o seu papel, como sentinela, como um atalaia de Deus, na sua vida, na sua casa. Sabe, fique atento. Quando Deus, ele falar ao teu coração, você tem que avisar a sua família, você tem que avisar o seu corpo, a tua mente, que alguém está tentando invadir aquilo que não é dele por direito. Mas somente nós somos de Jesus por direito. Aleluias. Que nós venhamos ser esses atalaias, nós venhamos ser esses sentinelas. Nós somos a fortaleza de Deus, cidade santa do Senhor, e é o nosso papel ser atalaias. Amém? Aqui Deus, ele ensina Ezequiel com uma coisa simples, que eram esses sentinelas, que no momento em que eles estavam sendo invadidos ou em perigo, esses homens estavam de prontidão. Então nós devemos estar de prontidão. Não é porque nós temos promessas de Deus,
Não é porque esse ano é o ano da casa cheia. Não é porque nós recebemos tantas palavras de vitória que o inimigo não vai tentar contra nós. Mas sim, ele vai querer tirar tudo isso. Porque o papel, sabe, a intenção do inimigo não é tirar você de um culto. A intenção do inimigo, ele não fica triste quando vê você aqui sentado. Ele não fica triste quando você vai na célula sem querer, mas está lá. O inimigo, ele fica enfurecido quando você abre a sua boca, quando você fala que é filho, quando você fala que eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor, quando você fala que Satanás não tem poder contra a igreja. Ele fica enfurecido, sabe, dá caganeira em Satanás quando você fala isso. Vou falar o português rasgado mesmo. Dá uma trocedeira na barriga dele, porque você está entendendo a palavra, que ela é viva e eficaz na sua vida. Amém? Quero que você levante as suas mãos, que a partir de hoje nós aprendemos com essa cidade e foi invadida facilmente pelos seus inimigos. Mas se Deus, ele deixou essa palavra para nós, para que nós venhamos aprender, não venhamos cair no mesmo erro dessa cidade, mas sim que nós venhamos fortificar cada dia mais, sabe, alicerçar. A palavra é o alicerce. Não construa muros, mas sim em cima do alicerce. Quem é o seu alicerce? Tem sido Jesus? Tem sido as circunstâncias? Tem sido o seu trabalho? Tem sido a força do seu braço? Que tem sido o seu alicerce? Senhor, nós estamos aqui preparados para esse ano que o Senhor tem para nós. Nós nos colocamos como filhos e diante dessa palavra nós decidimos nos alicerçar na rocha firme, na rocha eterna, que é o Teu nome, Jesus. Nos ensina cada dia mais construir a nossa vida em Ti, construir a nossa vida em Ti, construir o nosso ministério em Ti, pois é tudo para a honra e glória do Teu nome.